episódio da terceira temporada de Black Mirror mostra como seria a vida no futuro se fôssemos avaliados por crédito social, ou seja, pelo número de curtidas que conseguimos nas redes sociais. Mas esse futuro, na verdade, já é presente. Na China, já começou a funcionar o sistema de crédito social, em que o governo avalia os cidadãos de acordo com o comportamento, como cidadão e como contribuinte. Aqui no Brasil, também já somos avaliados digitalmente. Motoristas de aplicativos dependem do número de estrelas dadas pelos passageiros. Quem tem mais estrelas tem prioridade em conseguir mais corridas. O aplicativo de carona segue a mesma lógica em termos de avaliação de motoristas e passageiros, e quem é mal pagador já sofre os efeitos desta tendência. O sistema SPC Serasa criou um score para quem compra muito e paga em dia. Quem se encaixar tem prioridade em conseguir empréstimos e crediário. O sistema de crédito social já é realidade também no setor financeiro. O que esperar de uma sociedade cuja configuração depende do sistema de crédito social? Quais os impactos deste fenômeno social e tecnológico? É o que vamos discutir hoje no NG Entrevista. Olá, seja bem-vindo ao NG Entrevista, programa produzido pelos alunos do 5º semestre de jornalismo para a disciplina de Fundamentos do Telejornalismo. Eu sou Bárbara Camargo e o tema de hoje é Crédito Social. E para falar sobre esse assunto, está com a gente em estúdio a professora que é mestre em Sociologia pela USP e antropóloga Ana Cláudia Fernandes Gomes. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao programa. Tudo bem? Boa noite, Bárbara. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. Que bom! Para começar, do ponto de vista da sociologia, como explicar o fenômeno do crédito social? O crédito social é um exemplo do que nós chamamos na sociologia de controle social. Então, para uma sociedade funcionar, nós estabelecemos vários mecanismos de controle. O Estado é um deles que dita leis, regras. Os meios de comunicação ditam tendências de consumo, tendências relacionadas à moralidade de uma sociedade. Temos a escola, que nos educa como cidadãos. Temos a família, temos a igreja. Todas essas instituições, elas são responsáveis por dizer o que significa ser um indivíduo social. O que você tem que fazer para se manter em sociedade cumprindo seus papéis sociais. Hoje, com a expansão dos meios de comunicação, com a expansão da internet, das redes sociais, nós começamos a visualizar outros exemplos de controle social. Então, a ideia de que você pode deixar pegadas pela internet, dos acessos que você tem, dos sites que você visita. E essas pegadas vão determinar o seu perfil de consumidor, as suas preferências, com quem você fala, qual é a sua rede de contatos. Então, o controle social não é um fenômeno recente. O termo crédito social pode ser recentemente atribuído à internet, mas é algo que já vem se desenvolvendo há muito tempo, a partir do momento que para você ser avaliado como um bom cidadão, uma boa pessoa, você tem que passar por uma série de etapas. Então, podem perguntar para você quantos pontos na sua carteira de motorista você tem, qual é o seu score no banco, qual é a sua possibilidade de pagamento. E a partir desses números, o indivíduo ele fica qualificado para entrar em uma taxa de credibilidade ou em outra taxa de credibilidade. Então, o crédito social nada mais é do que uma referência sobre a sua conduta, sobre a sua forma de comportamento, sobre como você se relaciona com o outro. Você é um bom cobrador ou comprador? Você é um bom credor? Você consegue quitar as suas dívidas? Você consegue pagar as suas multas? O que hoje nos chama a atenção é que isso, de certa forma, se expandiu rápido demais. Então, nós temos uma sociedade que é baseada na informação. E essa informação é uma informação que pode ser usada para, inclusive, te manipular de uma maneira muito direta. Se você conseguir um número específico de credibilidade ou de curtidas na internet, você pode fazer tal coisa. Se você não conseguir, você não pode fazer. Então, nada mais é do que uma forma a mais de manipulação e controle desse indivíduo. E você acha que viver com a pressão de ser constantemente avaliado pode nos trazer algum tipo de transtorno? Sem dúvida. A ideia da encenação da vida social é muito, muito comum. Então, você começa a encenar papéis que estão de acordo com a função que você tem na sociedade.
Desde o século XIX, a sociologia já estuda isso, mas só para você ter uma ideia, eu acho que é um exemplo bem específico. O Émile Durkheim, que é um dos primeiros sociólogos que começa a apresentar a teoria sociológica estruturalista, ele fala que o indivíduo ele é o resultado da sociedade que ele vive. Então, o tempo todo ele é controlado por essa sociedade. Só que muitas vezes a pressão é tão grande que o indivíduo acaba cometendo suicídio social, que pode ser a via de fato querer sair da sociedade e de fato cometer um suicídio, mas também pode ser o suicídio social em termos de isolamento, ou por opção, ou por negação da sociedade que vive. Qual a diferença disso? Por opção eu posso me isolar. E por negação eu posso não ser mais bem visto pelo meu grupo, pelos meus pares, e por isso eu acabo sendo rejeitado, eu acabo sendo isolado pelos grupos que eu frequento. E só para completar, e isso seria muito ruim em termos de visibilidade pela internet. Quem você é? Você é uma pessoa legal? Você tem mais likes ou não? Se você não for tão interessante assim, por que eu vou te seguir? Por que eu vou acompanhar a sua vida? Professora, a gente vai continuar essa conversa depois do intervalo. No próximo bloco, a gente vai conferir a opinião das pessoas nas ruas sobre a obsessão por curtidas nas redes sociais. É só um minuto, a gente volta já já. A Universidade Universitas UNG prepara você para transformar seu futuro, com foco na sua empregabilidade, conectando você com o mercado de trabalho. Universidade Universitas UNG, você preparado para vencer. Estamos de volta com o programa UNG Entrevista e o tema de hoje é crédito social. Aqui com a gente está a professora e antropóloga Ana Cláudia Fernandes Gomes. Professora, crédito social é a avaliação que recebemos das pessoas pelas redes sociais. Quais são as consequências disso? Bom, é importante que a gente lembre que a rede social, a internet principalmente, ela surge a partir de uma lógica do controle, da segurança. A internet tem a origem no Exército, então nas Forças Armadas que querem oferecer mais um tipo de segurança e começam a desenvolver a rede que hoje a gente conhece. A rede social é uma grande vitrine. Então você mostra para os outros o que você quer que eles vejam, você mostra os seus hábitos de consumo, você mostra as pessoas com quem você se relaciona. Qual é a grande consequência? A formação da sua imagem social. Hoje existem critérios de seleção para empregos que usam das redes sociais para realmente perceber coisas que talvez você não diria numa entrevista. Então, o que você curte, o que você não curte, quais são as suas opiniões, quais são as suas referências, quais são os seus gostos. Então, como consequência imediata, a gente tem um aumento do controle. Isso interessa para quem? Para as grandes corporações, sem dúvida nenhuma. Um banco é uma grande corporação que vai, de certa forma, garantir que você seja um parceiro interessante no crédito. Uma instituição religiosa pode usar dos likes e também desse crédito social como uma forma de atrair mais fiéis. Nem preciso falar do comércio eletrônico, que também se baseia nesse processo de mostrar alguma coisa e garantir algum tipo de credibilidade. Então, como primeira consequência imediata, a gente começa a pensar como que essa vitrine ela se constitui. Houve uma época no século XIX também, no século XX, que a vitrine era vitrine de fato, um vidro que separava o público do desejo de consumo que ele teria. Então o produto ficava lá exposto e a vitrine impedia, você só poderia ter aquele produto depois de pagar. A rede social nada mais é do que isso, é uma vitrine. Então quem é que está impedindo que você se aproxime dos outros? Talvez aquela suposta credibilidade. Você é uma pessoa legal? Você não é uma pessoa legal? Você costuma avaliar os serviços que você consome? Então você dá o like sim para o aplicativo do Uber ou o aplicativo que disponibiliza, existem até aplicativos hoje que disponibilizam serviços domésticos. Quando a empregada vai embora, quem contratou avalia o tipo de trabalho que ela tem.
Enfim, resumidamente, hoje nada pode ser feito sem essa forma de controle. Pelo menos para as grandes empresas, pensando no sentido mercadológico. E para nós, consumidores, é uma forma de fato de, muitas vezes, ostentação. Quem você é? Talvez você não seja nada daquilo, mas parece que você seja. Que você é, na verdade, parece, você gostaria que você fosse. E mais do que isso, eu acho que a gente pode lembrar de uma frase do Andy Warhol que dizia, como referência da pop art, que no futuro as pessoas fariam qualquer coisa por 15 segundos de fama. Hoje, a gente já pode falar que as pessoas podem fazer qualquer coisa por 5 segundos de fama, por 1,5 segundos de fama. E a rede social e o crédito social oferece isso. Pois é, nós fomos às ruas para saber a opinião das pessoas sobre a supervalorização de curtidas nas redes sociais. A repórter Valéria Campelo gravou e vai nos mostrar como foi. Pois é, professora. Como a gente viu, ter mais ou menos curtidas mexe com a autoestima das pessoas. Por que na pós-modernidade as pessoas andam tão carentes? Porque é uma nova forma de identidade que se constitui, uma forma que se baseia muito mais em aparência do que em essência. Então, quem você é? Talvez você não saiba, mas o formato que você tem na rede pode te dar alguma pista. Então, é muito mais interessante você investir na forma do que no conteúdo. É interessante também que as pessoas tenham esse olhar crítico em relação à rede e que percebam, é interessante até que ponto, eu preciso disso até que ponto, eu perco coisas específicas a partir da minha extrema preocupação com a rede social ou não, eu uso como uma ferramenta. Eu acho que a rede social ela pode ser uma importante ferramenta da pós-modernidade por conta da rapidez da informação, por conta dos inúmeros contatos estabelecidos. Mas é um espelho. Quem que você está vendo? Você de fato ou uma sombra, um espectro do que você é? Eu acho que essa pergunta é fundamental. Professora, infelizmente o nosso tempo acabou. Ficaria aqui falando por horas sobre esse assunto. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. A você que nos assiste, obrigada pela audiência. Se você perdeu algum programa, pode nos assistir pelo site www.ung.br. O NG Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau!